Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Lisa Rios. Eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey, aqui pertinho de New York. E nós vamos agora, eu era para fazer esse vídeo antes de eu ir para a igreja, né? Mas não deu, e aí eu cheguei da igreja agora, são 10h29, 10h30. E aí vou fazer esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Nós vamos ler a palavra do Senhor em Juízes, o capítulo 7, a partir do verso 9, tá? Aqui fala de Gideão, né? A derrota dos midianitas, que Deus entregou nas mãos de Gideão. Aí fala aqui no verso 9, 7, verso 9. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse a Gideão, levanta-te e desce ao arraial, porque eu o entregarei nas tuas mãos. Se, porém, ainda temes descer, vá com o teu moço Purá ao acampamento. Ou seja, Deus estava dizendo assim, se tu ainda tá com medo de ir lá no acampamento dos midianitas, pega teu escondeiro, né, o teu servo aí, o Purá, e vá com ele. E ouça o que dizem, escuta o que eles vão falar ali dentro do acampamento, os midianitas, o que eles estão conversando, o que eles estão falando. E então se desfaleceram as tuas mãos para descerem contra o acampamento. Ou seja, Gideão ficou meio que desfalecido, né? Então desceu ele com o seu moço Purá até o posto avançado das sentinelas do acampamento, ou seja, até a entrada da cidade, né? Para ouvir o que eles estavam comentando. Os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente cobriam o vale. Eles eram muitos, como gafanhoto, em multidão. Eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia no mar. Chegando Gideão, ouviu um homem contando o seu sonho ao seu companheiro. Dizia, um midianita contando o sonho para outro, né? Eu tive um sonho, um pão de cevada torrado rodava contra o acampamento. O que era o pão torrado? Era o Gideão. Contra o acampamento dos midianitas e atingiu a tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Ou seja, os próprios midianitas estavam profetizando a derrota deles. Respondeu o seu companheiro, isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Olha aí, profetizando os próprios midianitas. Deus botou Gideão para ir espreitar, né, lá no acampamento dos midianitas, o que eles estavam conversando, porque Gideão estava com medo de enfrentar os midianitas, porque eles eram muito, né? Então, respondeu o seu companheiro, isto não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este acampamento, os próprios midianitas profetizando contra eles próprios. Ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou a Deus, no caso. Voltou ao acampamento de Israel e disse, levantai-vos, o Senhor entregou o acampamento midianita nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhe a cada um as suas mãos trombetas e jarros vazios, contendo tochas acesas. Porque Deus mandou ele separar 3.000 homens, né? Não, 20.000 homens. Daqueles 20.000 homens ficou 10.000. Depois dos 10.000 ficou 3.000, dos 3.000 Deus escolheu 300, aqueles que estivessem bebendo com a mão assim, entendeu? Era para separar do lado, era com esses 300 que Deus ia vencer os amalequitas, porque Deus não ia dar a glória dele para ninguém. Mas vamos continuar o texto. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhe a cada um nas suas mãos trombetas, jarros vazios,
contendo tochas acesas. E disse-lhe: olhai para mim e fazei com que eu fizer. Chegando eu ao extremo do acampamento, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a trombeta, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o acampamento. E direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegaram Gideão e os 100 homens que com ele iam à extremidade do acampamento, no princípio da vigília, da meia-noite, logo depois da troca de sentinela. Os troca dos guardas, né, irmãos? Tocaram as trombetas e partiram os jarros que traziam nas mãos. Tocaram as 3 companhias as trombetas e partiram os jarros. E segurando na mão à esquerda as tochas acesas e na mão direita as trombetas que tocava, exclamando: a espada pelo Senhor e por Gideão. Enquanto permanecia cada um no seu lugar, ao redor do acampamento, todos os midianitas deitaram a correr e gritando fugiram. Tocando os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o acampamento, e fugiram até Bet-sita, que na direção de Zererá, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Assé e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiro por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: descei para atacar os midianitas, tomai-lhe as águas até Bet-bara e também ao Jordão. Convocados todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Bet-bara e também o Jordão. Prenderam também os 2 líderes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Então, aqui o texto fala, né, que Deus, ele é tremendo, né? Ele mandou o Gideão separar os homens de Israel, mas aqueles que bebessem a água, que lambesse a água, né? Ou seja, ele estava ali na beira da água, lambendo a água, olhando para todo lado. É esse que é os 10 que Deus quer trabalhar conosco. Então, eu quero falar para vocês que essa semana o Senhor me mostrou, né, a água, e mostrou os 300 de Gideão, né, lambendo a água. Ele mostrou para mim que eu tinha que ser desse jeito também, né? Então, louvado seja o nome do Senhor, porque, irmãos, no mundo espiritual a gente ganha batalhas espirituais, né? São batalhas ferrenhas que o Senhor entrega nas nossas mãos, que a gente tem que orar, e a gente tem que orar, e Deus abre a visão da gente e começa a mostrar o mundo sobrenatural, né? Da onde a gente está orando, enfrentando as cadeias do inferno, as cadeias do diabo, nas nossas vidas, na vida de outras pessoas. Esses dias, por exemplo, eu tenho orado muito pela minha família, irmão, porque a porta da graça está se fechando e o Senhor mandou eu orar muito pela minha família. Eu tenho orado muito mesmo por toda a minha família, porque eu falei para Deus: Deus, eu não aceito perder nenhum da minha família. Todos que têm o meu sangue, eu não aceito perder. Então eu quero todos lá na glória. Eu disse: Deus, eu quero minha mãe, meu pai, eu quero meus irmãos todos. Eu tenho 3 irmãs e 3 irmãos. E tenho meus sobrinhos e sobrinha de todos os meus irmãos, sem falar no meu filho, né? Tenho meu filho, 2 netinhos, e tenho sobrinhos e sobrinha, e eu digo: Deus, até os cunhados e as cunhadas, eu não quero perder ninguém, nenhum. Então as lutas e as batalhas são ferrenhas na minha vida,
E eu louvo a Deus porque cada dia o Senhor me dá experiência nova e estratégia nova para conseguir, né, e seguir lutando, porque a luta não para, a gente está numa guerra. É como o Senhor me mostrou, né, como a palavra do Senhor mostrou aí, que Deus mandou Gideão, né, a invadir lá o acampamento lá dos midianitas, né, somente com 300 homens, porque se ele fosse com muitos homens, por exemplo, 10 mil ou 20 mil homens, a glória não seria do Senhor, entendeu? A glória seria do homem, mas Deus disse assim, não, é só 300, desses 300 aí vocês vão botar essa multidão de midianita para correr daí. Então, Deus deu a vitória para os midianitas, e assim também é nós aqui na terra, Deus quer que a gente fique posicionado, irmão, posicionado. E para se posicionar diante do Senhor, irmãos, eu vou responder algumas perguntas que algumas pessoas me fazem, que eu quero dar o crédito também para a Chloe, que mandou perguntando para mim como que é meu dia a dia, como que é que eu faço meu jejum, minhas orações, como é que eu faço para estar na presença do Senhor. Irmãos, não é fácil, mas difícil também não é não, sabe? Assim, quando a gente começa, a gente vai devagarinho, né? E Deus vai aumentando o seu posto, né? É claro que não é da agora, mas eu vou contar de 5 anos pra cá que eu vou contar, né? Então, eu comecei, irmãos, assim, jejuar. Eu jejuava todos os dias, todos os meses. Eu jejuava até 3 horas da tarde. Eu sempre... eu gosto do jejum, sempre gostei do jejum. Primeiro porque tá próximo de Deus e também para emagrecer, irmão. Porque eu tinha um problema de obesidade também. Vocês veem minha carinha gorda assim, ela até é magra, tá, irmãos? Elas estão bem magrinhas. Ela tá bem magrinha, tá? Eu tinha um problema de obesidade e eu fui fazer uma cirurgia no Brasil porque eu chorei muito, pedi a Deus para fazer uma cirurgia, para poder tirar a gordura, as banhas, as banhas da porquinha. Então, resumindo, irmão, então quando foi nessa época, né, que eu orava muito, jejuava muito, porque vem muitas tribulações na sua vida, vem muita coisa na sua cabeça, e você não entende o agir de Deus, às vezes, naquele momento. Eu só entendi que Deus dizia assim, não para de orar, não para de jejuar. Então, como Deus falou para mim não parar de orar e nem jejuar, então eu prossegui. Então, eu jejuava até as 3 da tarde e sempre... Irmãos, eu nunca gostei de televisão circular, eu nunca gostei de música mundana. Então, eu sou uma pessoa que eu não gosto desse mundão lá fora. Então, sempre foi uma pessoa que eu gosto mais. Não que eu nunca tive no mundo, irmãos. Eu já tive no mundão lá fora por 5 anos, para nunca mais. Eu não quero esse mundão lá fora, tá? Então, eu sempre gostei de estar orando, de estar na presença do Senhor. Sempre orando, mesmo que as coisas estavam bem difíceis. Então, mas eu sempre fazia minhas orações e lia a palavra do Senhor. Então, eu lia a palavra do Senhor e orava, todos os dias orava e fazia o jejum até 3 horas da tarde. Aí depois, Deus falou pra mim, foi mais ou menos uns 2 anos assim que eu fui fazendo, só até 3 horas da tarde. Aí tinha mês que eu tirava para não jejuar, ou então final de semana, eu jejuava geralmente de segunda a sexta. Aí Deus começou a pedir o sábado, aí eu comecei a jejuar o sábado. E então, na minha cabeça, era muito difícil jejuar 3 dias. Era muito difícil, porque eu tinha medo, porque uma vez eu tinha feito um jejum de 3 dias e eu, para comer, a garganta fechou e eu fiquei meio que traumatizada com aquilo. Então, Deus me deu estratégia, como jejuar 3 dias no princípio, porque como eu tava com medo, né, Deus disse assim, então come uma fruta. Né, jejum os 3 dias, mas como uma fruta. Então, o Senhor mudou de 3 horas da tarde, ele falou, não, jejum até as 6. Aí eu comecei a jejuar até as 6, aí depois Deus tocou no meu coração para me jejuar 3 dias, porque eu tava com vontade de jejuar 3 dias, mas eu tava com medo de quando eu voltasse a comer, eu passasse mal. E aí eu ficava pensando, será que eu vou comer só água, tomar isso, aquilo, tipo, vou fazer uma sopa para não doer minha garganta, algo assim. Então, aí o Senhor pegou e falou pra mim, como uma fruta, entendeu? Aí eu comecei a comer melancia, aí mais uma porção de melancia. Eu ia no mercado, era verão, aí tinha muita melancia à vontade lá pra comprar.
Então eu disse assim, Deus, vou jejuar 3 dias, mas eu vou comer uma porção de melancia e o resto eu vou beber uma aguinha, pronto. Então, irmãos, eu comecei a fazer assim, esse jejum de 3 dias assim, comi uma porção de melancia. Então, hoje em dia eu não como mais uma porção de melancia, primeiro que eu tô no inverno, não tem melancia para vender por agora, então é mais difícil. Então, eu jejuo todo mês, eu jejuo, tiro os 3 dias de jejum. Mas durante a semana, irmãos, eu jejuo de segunda a sexta até 6 da tarde. Porque jejum pra mim não funciona mais até 3 horas da tarde, não funciona. Porque as minhas tribulações são muito grandes. Então, se eu jejuar até 6 horas da tarde, irmão, aliás, até 3 horas da tarde, pra mim parece que não resolve nada. Então, eu jejuo até 6 horas da tarde, eu já acostumei, meu estômago não pede comida cedo para mim comer, não tenho vontade de comer, pelo menos até 2 horas, 3 horas da tarde, eu não quero comer, eu tomo um chá, né, um chá assim, depois eu vou falar desse chá aqui que Deus mandou eu beber, tá? Então, eu bebo chá e bebo água, aí eu aguento. Aí, resumindo, eu faço o jejum de segunda a sexta e o sábado eu faço jejum, às vezes, não todas as vezes, ou a quarta-feira eu faço jejum até terminar o culto. Meu culto da igreja termina às 10 horas, como eu falei pra vocês. E como a gente tem campanha de oração lá no sábado, então eu jejuo o sábado todinho por causa da campanha de oração que a gente tá tendo na igreja. Então eu vou até a hora que termina o culto. Então na minha igreja tem café, tem comida, tem um monte de coisa. É grátis, ninguém paga nada, mas eu não como nada na minha igreja, porque uma vez eu fui comer um pedacinho de bolo que uma irmã amiga minha tinha levado lá pra igreja e eu perdi a benção minha por causa desse pedaço que eu comi, né, lá. Então agora eu não como mais nada lá, eu só como em casa. E aí, resumindo, irmão, durante a semana eu, como não tenho vício de televisão, de assistir programas de televisão mundano, eu não assisto. Isso já é dentro de mim, já desde nova, eu só assisto coisas evangélicas. Eu só assisto muitas pregações, muito louvor, e às vezes alguma notícia, mas no meio gospel, tá? Um testemunho, algo assim. Tudo no meio gospel. Nunca, muito raro, eu ouvi uma notícia que não está ligada ao mundo gospel, tá? Então eu passo o dia assim, às vezes, assistindo televisão, mas não é no canal aberto, tá? Não é no canal aberto de ver notícia, de ver programas de televisão, não é nada disso. Eu vejo só muito louvor, adoração. Então, durante o dia, pra ser sincera, durante o dia, às vezes eu leio a palavra do Senhor no celular, né? Eu leio algumas coisas. E à noite, sim, aí à noite eu vou ler eu leio uma parte da Bíblia, por exemplo, às vezes eu leio 3 livros, eu tiro 2 capítulos de cada livro e leio, faço uma comparação, depois eu vou lá no Salmo, leio 2, 3, 4, 5, depende, se eu tiver com sono eu leio 2, 3, se eu não tiver com sono eu leio mais, entendeu? E aí depois eu vou entrar na oração, né, aí eu canto hinos da harpa, né, da harpa cristã, eu canto uns 2, 3, 4, 2 não, nunca 2, sempre acima de 5 hinos, né, e aí, se eu tiver com sono, eu canto 5, 4, 5, 6, se não tiver com sono, eu vou cantando aí um bocado, aí uns 10, o tanto que eu aguentar, eu fico cantando. E aí depois eu entro na oração, irmão. Aí eu vou pra oração, eu vou orar pela família, orar pela minha vida, pelo meu filho, pela família. Aí eu vou orar por todas as pessoas que me vem na minha cabeça naquele momento. Aí eu vou orar para países, aí eu vou orar pro Brasil, pra América, pra Israel, para todos os países que Deus vai botando na minha cabeça, eu vou orando. Ou pessoas, ou pastores, Deus me dá abre a visão de um pastor, aí eu oro, Deus abre a visão também da minha igreja, aí eu oro pela minha igreja, aí Deus abre a visão de um problema que eu tô aqui também tendo, amigos, Deus abre a minha visão de amigo, vizinho, que tá precisando de oração, aí Deus abre a minha visão e eu vejo aquela pessoa, aí eu oro pelaquela pessoa.
entendeu? Então, vou fazendo assim, todos os dias eu faço isso, então eu não durmo sem ler a palavra do Senhor, mesmo que eu saí da igreja agora há pouco, né? Tem meia hora que eu saí de dentro da igreja, mesmo eu saindo da igreja, quando eu chego em casa, vou ler, fazer meu devocional, vou ler, vou cantar os hinos e vou entrar na oração e no jejum, porque eu jejuo todos os dias de segunda a sexta. Essa semana eu tirei segunda e terça, que eu não jejuei. Aí eu jejuei quarta, hoje é quinta, amanhã sexta, depois de amanhã, sexta-feira, vou estar orando e jejuando também. E sábado vai ter Santa Ceia na minha igreja e vai ter a oração, que a nossa oração também é um grupo de oração que a gente ora no sábado também. Então, provavelmente, eu vou estar jejuando até terminar o serviço na minha igreja, que é a Santa Ceia e depois a oração que temos na igreja. É uma campanha que a gente está tendo lá na igreja. Então, eu gosto de jejum, eu não gosto de ir com a barriga cheia, doendo, porque às vezes, como eu jejuo até as 6 da tarde, então eu como, e aí fico com a barriga muito doendo, e a roupa parece que não entra, e aí eu chego na igreja, aí fico com sede, fico querendo beber água, aí corro, vai lá no banheiro, ai, me incomoda. Então eu prefiro ir sem comer, o jejum, emendo o jejum, e aí como somente quando eu chego da igreja. Irmão, vou falar do chá aqui também. Quando eu estou jejuando, irmão, é só água e chá, ó, e chá. Pode ser esse chá aqui, que esse chá foi Deus que mandou eu beber. Porque eu tô com problema no fígado, e Deus falou pra mim, eu já tomei duas vacinas, e Deus falou pra mim que eu ia tomar mais outra. Aí eu tava dormindo, ai, não quero tomar outra vacina. Aí Deus pegou e disse assim, então bebe esse chá aqui. Então tem baixado a gordura no meu fígado, tá? O chá é esse aqui, ó, que Deus mandou eu beber. Deus cuida de mim nos mínimos detalhes, irmãos. Olha, ele mostra o chá, ele mostra a comida que eu tenho que comer, ele mostra o suco que eu tenho que... Deus mostra tudo pra mim, o que eu tenho que fazer. Aqui, olha, é mel, honey, ginger, que ginger Menina, agora deu um branco na minha cabeça. Ginger. Ah, é aquele... Ginger, é esse aqui, irmão. Ah, esqueci o nome. Gengibre, lembrei o nome. E aqui tem mel, honey, que é mel, gengibre, e tem o turmeric. Turmeric é a cúrcuma, tá? Então daí você faz um chá, entendeu? Vem essas cápsulas, eu não sei se tem no Brasil. Vem a caixa, eu compro a caixa, ela é baratinha, olha, R$3,50. A caixa vem com 20, pacotinho desse, saquê desse aqui, ó, pequenininho. Aí eu boto um desse aqui. Aí eu coloco também, vou pegar aqui, rapidinho, um minuto. Aí eu coloco isso aqui também, eu coloco a cúrcuma também em cápsula. Aí eu coloco uma cápsulazinha dessa aqui, eu abro ela e coloco o pozinho dentro e tomo, irmão. É isso que eu faço, que Deus mandou eu tomar, para limpar o meu, fígado, gordura no fígado, tá? Deus mandou eu tomar. Então aí eu tomo e aí eu me sinto muito bem. Eu tomo 2 por dia, eu tomo de manhã quando eu acordo. De manhã quando eu acordo, não, irmãos, eu acordo de manhã, mas não levanto. Eu só levanto lá depois de 10, 11 horas. Porque eu passo a noite orando, irmãos. Por exemplo, eu vou dormir hoje por volta de meia-noite, 1h da manhã. Aí eu durmo, quando é mais ou menos 2h30, 3 horas, Deus me acorda. Aí ele me acorda, ele toca em mim assim, sabe? Eu sei que é ele, aí eu vou orar. Aí eu oro, aí às vezes eu perco o sono, às vezes não perco. Aí eu continuo orando também, porque tipo assim, se eu já fiz aquela oração e aí eu não tô com sono, aí eu continuo orando só no pensamento. Aí eu fico guerreando também, brigando com o diabo no pensamento.
É assim, irmão, é na guerra, na guerra. Aí Deus vai abrindo visão e vai mostrando, vai mostrando, vai mostrando. Quando você dá fé, já é 5 horas da manhã e você não dormiu porque você tá orando. Aí depois, quando é mais ou menos 6 horas da manhã, eu durmo de novo. Aí eu durmo até 10, 11, 12. Tem vezes que eu acordei 2 horas da tarde, irmão. Já acordei. Quando eu olhei no relógio, falei, meu Deus! Já são 2 horas da tarde. Então, esse período que eu tenho de consagração, irmão, é todos os dias. É por isso que Deus me mostra muita coisa. É porque eu não paro o jejum e não paro de orar. Eu fico ligado em tudo que vem da casa do Senhor, tudo que vem da palavra do Senhor, tudo que vem do Senhor, eu estou ligada. Então, o Senhor me dá essas regalias, porque cada batalha que você briga, que você guerreia, que você ganha, então Deus abre sua visão e dá um regalo para você. Ele te dá uma bênção, tipo, ele te mostra o que vai acontecer no mundo espiritual com governos, com países. Ele te mostra o sobrenatural que está acontecendo, que vai acontecer. Geralmente as visões que o Senhor me dá não é ela pro tempo presente, assim, porque tem pessoas que Deus usa pro tempo presente, ou seja, quando ele fala, acontece numa semana, 2 ou 3, e acontece logo. As visões que o Senhor me dá, ela não é pro tempo presente, ela é mais pro futuro, tá? Ela não acontece imediatamente. Algumas coisas, sim, quando é coisa de família, quando é coisa minha pessoal, quando é coisa de família, quando é coisa da minha igreja, ou de vizinho, ou de amigos aqui por perto, ele acontece imediatamente. Mas quando é visões que o Senhor me dá de países, de líderes, de presidente, de líderes mundiais, essas coisas elas demoram mais tempo para acontecer. Tá bom, irmãos? Era isso que eu queria falar para vocês sobre a minha rotina de entrega ao Senhor. Eu tô à disposição dele 100%, graças ao Senhor. Eu estou sempre na oração, sempre orando, buscando o Senhor. Tem dia, irmão, que a gente não dá uma preguicinha de ler a palavra, mas aí eu digo, não, tem que ler nem que seja alguma coisinha. Mas geralmente, a maioria, 95%, não, 99% do meu dia a dia é desse jeito que eu falei pra vocês. Vem as lutas, vem as batalhas, mas quando vem as lutas, você não pare de orar, você não pode parar. Porque assim, Deus te dá aquela luta pra você batalhar, aquela guerra, aí você batalha aquela guerra, você não para de orar enquanto ele não mudar a estratégia daquela guerra pra outra batalha. Porque aí você vai brigar aquela outra batalha. Quando você ganhar aquela outra batalha, ele vai te dar outra. Aí quando ele te dá aquela outra batalha para você batalhar e ganhar, aí ele vai te dar um galadão, ele vai te dar uma visão, que aquilo já foi resolvido. Ou ele abre a tua visão te dando uma regalia, tipo, ele vai te mostrar o sobrenatural que vai acontecer no futuro. Tipo, vai mostrar um presidente, vai mostrar um país, vai te dar uma visão de algo, ou na tua família, ou algo ele vai te dar. Então, quando ele te abre a tua visão para isso, significa que você ganhou aquela guerra em Cristo Jesus, amém? Tá mais esclarecida agora, em nome de Jesus? Então, no reino dos céus é assim, é batalha, é guerra, nós estamos na guerra, 24 horas. Cada guerra que nós ganhamos regalia do Senhor. É como um prêmio, como um jogador de futebol, quando vai para a Copa do Mundo, eles querem ganhar um troféu, né? Então, nós também temos que ganhar um troféu. Então, nós não podemos parar de guerrear nem um só segundo, enquanto o troféu não vier, tá? Porque se você parar, aí não ganha. Aí no outro dia, você vai ter que batalhar aquela mesma luta que Deus vai mostrar para você. Ou então, você vai ficar atribulada o dia todo, porque você não ganhou aquela guerra. Então, o que você tem que fazer? Você não para de orar, de jeito nenhum, em cima daquilo que o Senhor está mostrando para você, até que a guerra seja vencida, entendeu? Até que Satanás seja derrotado. Enquanto Satanás não é derrotado, não pare, porque senão você vai ficar atribulado o outro dia todinho, e aí você vai começar do zero de novo e vai começar a fazer aquela guerra de novo. Então, prossiga na guerra até receber o prêmio, até receber o seu troféu. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu te entrego cada vida aqui, Senhor, que está vendo esse vídeo agora, que está vendo, Senhor, que quer aprender como são as lutas, como são as guerras, Senhor, espiritual, Senhor. Que tu abençoa cada vida, Senhor, que vai ver esse vídeo, que elas compartilhem esse vídeo aqui também com outras pessoas, Senhor, que precisa aprender, Pai, a estar, Senhor, compromissado contigo, jejuando e orando, Senhor, contigo, Senhor, em nome de Jesus, que tem que largar o mundo lá fora, que tem que viver o sobrenatural do Senhor o tempo todo, Senhor, para que nós possamos, Senhor Jesus, estar mais na tua presença, Senhor, que nós possamos ser, Pai, as 10 virgens, as 5 prudentes, Senhor, que o nosso azeite esteja de reserva, Senhor, na tua presença, Senhor, para que quando o noivo vier, que nós podemos ir contigo, Senhor, e cear contigo, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos ir para as bodas do Cordeiro, queremos casar com o noivo nos ares, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor.